A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Pergunta número 1, pessoal, qual é a média da velocidade ou do andamento do hino, né? Então a gente vai pegar a nossa velocidade menor, que hoje é 63, e somar com a nossa velocidade maior, que hoje é 80. O resultado dessa soma a gente divide por 2. Nesse caso aqui, pessoal, vai dar 71,5. Mas como não existe essa velocidade no metrônomo, a gente considera ou 71 ou 72, tá? Então, resposta: 71 ou 72 batidas por minuto. Segunda questão: qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Para isso, pessoal, nós vamos analisar aqui a nossa armadura de clave. Hoje a nossa armadura de clave ela está composta por bemóis. Então a regrinha diz, né, que quando a armadura de clave é composta por bemóis, eu devo pegar o meu último acidente, que no nosso caso aqui é Lá, né, e descer uma quarta, ou seja, é uma quarta descendente a partir do último acidente, contando com ele, tá? Então a gente tem aqui, ó, Lá, Sol, Fá, Mi, ok? Então como o Mi aqui também é bemol, ó, então a tonalidade vai ser Mi bemol maior, tá? E a relativa menor eu devo pegar o meu tom, que eu acabei de achar, que é o Mi bemol, e elevar uma sexta, né? Ou seja, uma sexta ascendente a partir do tom. Então meu tom é Mi, eu vou contar Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá? Então a resposta fica Mi bemol maior e Dó menor. Terceira, qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto? Vamos primeiro definir se ele é simples ou composto, porque depois fica mais fácil para a gente definir que tipo de compasso que é, tá? Porque quando o compasso é simples é uma regra, quando é composto é outra regra diferente, tá? Então a gente vai analisar a nossa fórmula de compasso, que hoje é o 4x4, tá? E vamos analisar o número de cima da fórmula de compasso, porque a regrinha diz que quando o número de cima da fórmula de compasso for igual a 2, 3, 4, ou a fórmula de compasso for C ou C cortado, esse compasso ele é simples, tá? E quando o número de cima for 6, 9 ou 12, é composto. Como é 4, né? 4 então é simples, tá?
Maravilha, já descobri que é simples. Agora, a regrinha diz que nos compassos simples, o número de cima representa a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso. Ou seja, aqui está dizendo que é o número 4, eu vou ter 4 tempos. Então, meu compasso é quaternário, tá? Então, a resposta fica quaternário simples. A quarta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver? Por que se houver? Porque unidade de movimento e unidade de som só aparecem nos compassos compostos, tá bom? Então a gente vai ter aqui unidade de tempo e unidade de compasso. A gente volta para a nossa fórmula de compasso, porque a regrinha diz que nos compassos simples, que é o nosso caso aqui, o número de baixo da fórmula de compasso é igual à figura que vale um tempo dentro de cada compasso, ou seja, é igual à minha unidade de tempo, porque a unidade de tempo é a figura que vale um tempo dentro de cada compasso, tá? Então eu já tenho essa resposta escrita aqui na minha fórmula de compasso. Está dizendo que é o número 4. Agora eu preciso descobrir qual é a figura que é representada pelo número 4. Como que eu vou descobrir? Então eu já sei que a figura número 1 é a semibreve. Por quê? Porque ela é a maior figura utilizada atualmente. E a número 2 é a mínima. Por quê? Porque ela é a segunda maior utilizada? Não, porque eu preciso de duas mínimas para preencher uma semibreve, ok? Depois eu vou ter a semínima na sequência, né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, é uma sequência. Na sequência eu vou ter a semínima. A semínima é representada pelo número 4. Por quê? Porque eu preciso de 4 semínimas para preencher uma semibreve. Então ficou muito fácil. Minha unidade de tempo é a semínima. Já está escrito na fórmula de compasso. Eu estou fazendo toda essa explicação, pessoal, porque assim, é óbvio que nessa altura do campeonato todo mundo já sabe que a semínima é número 4, que a mínima é número 2, que a coxinha é número 8. Mas pode ser que venha pessoas aqui no vídeo que ainda tem dúvida nessa parte, por isso que eu gosto de explicar tudo certinho, tá? Muito bem, agora vamos para a unidade de compasso. O que é a unidade de compasso? É uma unidade, né? Ou seja, é uma figura que sozinha preenche o compasso inteiro. Então eu já vi que a figura que vale um tempo é a semínima. E eu já vi que esse compasso é quaternário, ou seja, eu tenho 4 tempos dentro dele. Então se uma semínima preenche um tempo, eu precisaria de 4 semínimas para preencher o compasso inteiro, correto? Agora, por que a semínima é conhecida como a figura número 4? Porque eu preciso de 4 semínimas para formar uma semibreve. Ora, se o meu compasso, para preencher esse compasso, eu preciso de 4 semínimas, e 4 semínimas forma uma semibreve, então já tem a resposta aí. Então, a minha unidade de compasso é a semibreve, porque dentro de uma semibreve eu tenho 4 semínimas, ok? Então a resposta fica assim: unidade de tempo semínima e unidade de compasso semibreve. Quinta, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e todas as ligaduras de valor, se houver, é óbvio, né? Então a gente vai começar pelas primeiras figuras do hino. Eu tenho aqui logo de cara colcheias, depois vão aparecer semínimas, depois na sequência aparece semínima pontuada e na sequência mínima pontuada, tá? Na segunda parte do hino a gente vai ter de diferente aqui, pessoal, só a mínima sem ponto. O resto são figuras repetidas. Podem ver colcheias, mínimas pontuadas, semínimas pontuadas e assim por diante, tá? Então de diferente aqui aparece apenas a mínima sem ponto, sem nada, tá bom? Então a gente vai organizar primeiro, pessoal, as figuras que aparecem sem o ponto e depois as figuras que aparecem pontuadas, porque daí fica mais fácil de responder, tá? Então, sem o ponto eu tenho mínima, eu tenho semínima e eu tenho colcheia, tá? E as figuras pontuadas eu tenho mínima pontuada e semínima pontuada. Então, muito bem, partindo do ponto que eu não sei o valor de nenhuma figura, tá? Eu só sei que a minha unidade de tempo é a semínima e a minha unidade de compasso é a semibreve. As outras figuras eu não tenho ideia de quanto que vale cada uma. Então eu vou começar por onde? Vou começar pela minha unidade de tempo. Por quê? Eu já sei que ela vale um tempo. A figura que vem após ela, né? No caso, a figura que vem acima dela, né, maior que ela, vai valer o dobro. E a que vem abaixo dela, menor que ela, vai valer a metade. Então já ficou fácil. Então eu tenho aqui a semínima, que vale um tempo, porque ela é minha unidade de tempo. Então eu vou marcar. Aí acima da semínima eu tenho a mínima. Ora,
ela está acima, né? Encostada, mas acima. Ela é a próxima, né? Depois da semínima, ela é a próxima acima. Então eu já sei que essa figura é o dobro da semínima, porque na música as figuras maiores em relação às menores são o dobro e as menores em relação às maiores são a metade, né? Então a mínima é maior que a semínima, ela vai valer 2 tempos, porque ela é o dobro de 1 é 2. E depois eu tenho a colcheia, que é a metade da semínima, né? Ela está abaixo da semínima, então ela vale a metade. Metade de 1 é meio. Então, beleza, já fechou aqui, tá? Agora eu tenho mínima pontuada e tenho semínima pontuada. A mínima normal, ela vale 2 tempos. O que o ponto de aumento faz na música? Ele aumenta a metade do valor da figura que ele está pontuando, tá? Então metade de 2 é 1, 2 mais 1, 3, certo? Então a mínima pontuada é igual a 3 tempos. E a semínima pontuada, a semínima sozinha vale 1 e o ponto vale metade desse 1, né? Metade do valor da figura. Metade de 1 é meio. Então 1 mais meio é igual a 1 tempo e meio, certo? Então resposta, mínima 2 tempos, semínima 1 tempo, colcheia meio tempo. Mínima pontuada 3 tempos e semínima pontuada 1 tempo e meio. A sexta, qual é o ritmo inicial? Para isso, pessoal, nós vamos analisar todas as figuras que estão antes da minha primeira barra de compasso, tá? Por quê? Eu sei que de uma barra de compasso até a próxima barra de compasso eu tenho um compasso. Dentro desse compasso eu tenho que ter 4 tempos, porque o compasso é quaternário, certo? Então, assim, todas as figuras antes da minha primeira barra de compasso, porque eu sei que antes da minha primeira barra de compasso, teoricamente eu teria que ter um compasso. Então, muito bem. Quais figuras que aparecem antes da minha primeira barra de compasso? Aparecem 2 colcheias, tá? E quanto tempo vale a colcheia nesse hino? A gente já viu que a colcheia vale meio tempo. Então eu tenho duas figuras que valem meio tempo cada uma. Meio tempo com mais meio tempo é igual a 1 tempo. Mas eu precisaria ter 4 tempos dentro desse compasso. Ou seja, cheguei à conclusão que o meu compasso está incompleto. Cheguei à conclusão que essa música está começando no 4º tempo. E cheguei à conclusão que meu compasso tem menos que a metade do valor que ele deveria ter, porque ele deveria ter 4 tempos, ele tem apenas 1, metade de 4 é 2, ele tem menos que a metade do que ele deveria ter. Então essas 3 características, pessoal, indicam para mim que esse ritmo inicial é anacrúsico ou anacrústico, tá? Então, quais são as 3 características? Compasso incompleto, música começando no tempo fraco e o compasso tem menos que a metade do seu valor. Sétima, qual é a terminação da primeira frase? Masculina ou feminina? Analise todas as vozes. Então, pessoal, eu sempre peço para vocês analisarem no inário, porque no inário nós temos a indicação de onde é semifrase e de onde é frase, tá? Então eu perguntei qual que é a terminação da frase, não da semifrase, tá? As vírgulas pequenas representam semifrase e vírgula grande representa a terminação de frase. No caso, a terminação da frase ela está aqui, ó, aonde termina a introdução. E a figura que a gente vai analisar é a figura que antecede essa respiração, tá? No caso aqui a gente tem uma figura de 3 tempos, é uma mínima pontuada, ou seja, é uma figura de 3 tempos, mas aonde que ela se iniciou? Ela iniciou no tempo 1, no tempo forte, tá? Na cabeça do tempo. Então isso aí é a característica de uma terminação masculina, tá? Não importa que ela tem 3 tempos, não importa onde ela nasceu, tá? No caso ela nasceu no tempo 1, é masculina, tá? Nasceu em qualquer outro tempo, feminina, tá? Então a gente tem aqui uma mínima pontuada em todas as vozes, então a resposta é masculina em todas as vozes, tá bom? Oitava, se houverem, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. Então a gente analisando a primeira parte e a segunda parte, a gente observa que não aparecem ligaduras. Então ficou fácil, resposta, não aparecem ligaduras, tá? A nona, se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. Então, pessoal, o que é síncopa, tá? Então, síncopas são notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se estendem ou se prolongam, né, até o tempo forte ou parte forte do tempo. Por que eu estou falando, pessoal? Porque a gente, nesse hino aqui, a gente tem, né, síncopa. Então, assim, eu preciso, pessoal, saber o que é para eu poder procurar e achar, óbvio, né?
Então, assim, como aqui a gente tem que ser de uma maneira mais dinâmica, né? Eu já vou falar que tem, tá? Então eu vou começar como? Enumerando os compassos. Lembra desse primeiro compasso aqui, que eu falei que teoricamente a gente tem que ter 4 tempos dentro do compasso, no caso dessa fórmula de compasso, né? E ele tem apenas um, ou seja, essas duas primeiras notas aqui não são consideradas um compasso. O meu compasso ele começa aqui, ó, tá? Na minha primeira barra de compasso. Por quê? Sempre que eu tiver menos que a metade de um compasso, ele não é considerado um compasso, tá, pessoal? Aí a gente continua enumerando, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Para não errar, não esquecer de nenhum, tá? Muito bem, então a gente tem 16 compassos, tá? O último compasso, pessoal, ó, se vocês observarem, ele tem 3 tempos, tá vendo? Ou seja, ele tem mais que a metade do valor do compasso. O compasso é 4 tempos, ele tem 3, tem mais, certo? Aonde que está esse 1 tempo que está faltando? Está lá no comecinho, tá? Lá naquele ritmo inicial anacrúsico, tá lá. Então eu vou considerar aqui o 16º como compasso, que ele tem mais que a metade, mas aquele primeiro lá eu não considero. Muito bem, agora a gente vai procurar a síncopa. O que é síncopa mesmo? São notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se estendem ou se prolongam, né, até o tempo forte ou parte forte do tempo. Aí eu vou analisar compasso por compasso e voz por voz, tá? Então tem aqui, ó, primeiro compasso tá tudo ok, segundo também, terceiro também, quarto também, quinto. Aí na segunda parte, pessoal, começa a aparecer, tá? Sexto compasso tá ok. Agora no sétimo compasso, pessoal, vamos observar aqui na voz do soprano, tá? Ó, eu tenho uma colcheia que vale meio tempo, ela tá no tá. Aonde seria o ti? Que teoricamente teria que ter outra colcheia, eu tenho uma semínima. A semínima vale um tempo. Ou seja, ela iniciou na parte fraca do primeiro tempo, no ti, e foi até o tá da segunda parte, tá? Do tempo 2. Ou seja, ela iniciou na parte fraca do primeiro tempo e se prolongou até a parte forte do segundo tempo, que é o tá, né? Então ficou tá, ti. Esse ti aqui, ó, ele foi até a segunda parte. Então fica tá, ti, i, ti. Então aqui eu tenho uma síncopa, tá? Essa nota aqui é uma nota sincopada. Ela começou na parte fraca do primeiro tempo e se prolongou até a parte forte do segundo tempo. Então aparece uma síncopa aí. Aí a gente continua observando. No compasso 8 tá ok. No 9, pessoal, repete a mesma coisa, tá vendo? Ó, tati, ti, tati. Repete a mesma situação. Então também é síncopa aqui. 10 tá ok. 11. Repete a mesma situação, tá vendo? Ó, tati, ti, tati. Certo? Lembrando que eu estou analisando todas as vozes, mas eu estou falando apenas onde aparece, que no caso é o soprano, tá? Vamos aproveitar e ver se o contralto é também? Então tem aqui uma figura de um tempo e meio, tá? Um tempo e meio, ela iniciou no tempo 1 e foi até a primeira parte do tempo 2. Tá? Ela iniciou no tempo 1, ela vale 3 colcheias, se a gente for subdividir ela, né? A primeira colcheia estaria no tá, a segunda no ti e a terceira no tá do segundo tempo. Ou seja, ela iniciou no forte e morreu no forte. Então não é, porque para ser síncopa ela precisa iniciar no fraco e morrer no forte. Aí ok, certo? Então o contralto, tenor e baixo não é, tá bom? Então vamos analisar, ver se tem mais alguma. No compasso 15 aparece a mesma situação também no soprano, tá, pessoal? Ó, tati, ti, tati, certo? No 15, tá bom? E no 16 tá tudo ok. Então a resposta fica assim, ó. Síncopas são notas executadas em tempo fraco ou parte fraca do tempo e se estendem até o tempo forte ou parte forte do tempo e elas aparecem no compasso 7, 9, 11 e 15 na voz do soprano, tá, pessoal? Sempre importante a gente analisar todas as vozes. Nesse caso aqui ela aparece apenas na voz do soprano. 10ª, se houver, explique contratempos em quais compassos aparecem. Muito bem, pessoal, para achar o contratempo eu também preciso saber o que é, tá? No caso aqui nesse hino não tem.
tá? Mas já que a gente está falando, né, eu vou explicar também. O contratempo, pessoal, ele é até mais fácil de achar do que a síncopa, tá? Porque na grande maioria das vezes, tá? Na esmagadora maioria das vezes, para ver o contratempo é necessário haver pausa, tá? Porque o que é a definição do contratempo? Contratempo são notas executadas no tempo fraco ou na parte fraca do tempo, ficando o tempo forte ou parte forte do tempo preenchido por pausas, tá? Então é necessário haver pausa, tá? Tem algumas exceções, mas nós não vamos entrar nesse mérito agora, só quando realmente aparecer, para que vocês possam entender, tá? Então, pessoal, a gente olhando aqui o hino aqui, né, na primeira parte e na segunda parte, nem pausa aparece no hino. Então, se não aparece pausa, né, eu já vou descartar a condição de haver contratempo também, tá? Então, resposta, não aparecem contratempos, tá bom? 11ª, se houver, explique que alturas em quais compassos aparecem. Outra coisa que é fácil de ver também, pessoal, só bater no olho é fácil. A quiáltera, pessoal, é uma alteração que acontece na música, né? Não vamos entrar em detalhes, mas a única quiáltera que aparece no nosso hino são as tercinas. E no nosso inário, pessoal, para ver tercina, tem uma condiçãozinha, que é uma barrinha de união com o número 3 em cima. E a gente olhando aqui a primeira parte e olhando a segunda parte, a gente não consegue ver, né, essa condição aqui nesse hino. Então, se não há tercina, automaticamente também não há quiálteras. Então, resposta, não aparecem quiálteras, tá bom? 12ª, se houverem, classifique as fermatas e as explique. Então, olhando a primeira parte aqui, pessoal, não há fermatas. E olhando na segunda parte, aparece uma fermata bem aqui, ó. No fim da música, em cima da última figura ou da última nota, como queiram nesse caso, né? Lembrando que aqui, ó, vou aproveitar para falar, aparece uma divise aqui na voz do baixo. Ah, irmão, como que eu sei que é na voz do baixo e não no tenor, né? Ela está mais próxima do tenor do que do baixo, mas o que define se ela é de uma voz ou da outra é a haste, tá? Nesse caso aqui a haste está virada para baixo, né? Se está virada para baixo é o baixo, se está virado para cima é o tenor, tá? Mesma coisa se aparecesse na clave de sol, para cima seria do soprano e para baixo seria do contralto, tá bom? Então, voltando ao assunto das fermatas, aparece uma fermata aqui em cima dessa última figura, né? Muito bem, então eu já estou vendo aqui que aparece fermata, né? Agora, que tipo de fermata que é? Bom, a gente tem fermata suspensiva e tem fermata conclusiva. A fermata suspensiva, geralmente, ela aparece no meio do trecho musical, tá? Essa daqui está aparecendo no fim, então já não é. Tá? E a conclusiva? A conclusiva ela aparece sempre no fim de algum trecho ou no fim da música, que é esse caso aqui, tá? Tá aparecendo no fim da música, então ela tem a função de prolongar um pouquinho mais o som, né? Pra gente concluir, tá? Então, nesse caso aqui a gente tem uma fermata conclusiva, tá? Então, resposta aparece fermata conclusiva, pois está no fim da música, concluindo a música e assim por diante, tá bom, pessoal? Então agora, pessoal, a gente vai ficar com a linguagem rítmica e o solfejo nas 4 vozes, ok? Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 478. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tati, 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 ta, ta, ta. Tati, 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 ta. Tati, 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 ta, ta, ta. Tati, ti, tati, ta, ta, ta. Tati, ti, tati, ta, ta, ta. Tati, ti, tati, ta, ta, ta. Tati, 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 ta. Tati, ti, tati, ta, ta, ta. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 478. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tati, 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 ta, ta, ta. Tati, 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 ta.
ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ta ti ta 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 ta. Hino 478, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ta ti ta 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 ta. Hino 478, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ta ti ta 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 ta. Solfejo da voz do soprano do hino 478. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sol, lá, si, mi, si, sol, si, lá, si, ré, do, si, lá, sol. Sol, lá, si, mi, sol, si, ré, do, mi, do, si, do, sol, fá, mi, si, ré, lá, do, si, mi, si, lá, si, ré, do, mi, do, si, do, sol, fá, mi. Solfejo da voz do contralto do hino 478. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mi, fá, sol, fá, sol, mi, ré, fá, ré, mi, fá, mi. Mi, fá, sol, fá, sol, mi, ré, mi, sol, mi, lá, fá, ré, mi,
sol, 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 fá, sol, mi, 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 ré, si. Hino 478, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Si, si, mi, do, si, sol, si, do, si, lá, lá, sol, si, mi, do, si, sol, si, lá, sol, si, lá, sol, si, sol, si, fá, lá, sol, si, mi, do, si, lá, si, lá, sol, si, lá, sol. Hino 478, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mi, sol, fá, si, ré, mi, ré, mi, lá, sol, lá, si, mi, fá, si, ré, fá, si, lá, fá, ré, si, mi, lá, sol, lá, si, mi. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.